Já estamos com o Dr. Diogo Eluan. Você conheceu a história, né, dessa criança, uma história de superação. O Dr. Diogo Eluan vai falar para nós agora como é que o senhor fez, doutor, para mover essa ação contra o Estado. Alexandre, essa história realmente foi uma história, além de jurídica, uma história bonita, porque é uma história de superação. Quando a mãe dessa criança ela veio aqui na Defensoria Pública, ela veio até sem esperança. Quando ela chegou a primeira vez para conversar comigo, ela falou: doutor, eu estou aqui porque eu não quero que a minha filha tenha a vida que eu tive. Eu quero que ela estude, que ela se esforce, que ela tenha um futuro, mas esse futuro está sendo negado. E ela já chegou falando isso, eu fiquei sem entender. Eu pedi para ela me explicar, ela explicou tudo o que estava acontecendo em relação a essa adolescente, como você já deve ter mostrado para os nossos telespectadores. E aí eu fiquei comovido com esse caso, porque nós estávamos diante de uma adolescente que durante toda a vida educacional sempre teve um tradutor de Libras em sala de aula para poder aprender, porque a pessoa que possui surdez, ela precisa desse profissional em sala de aula para fazer a tradução do que o professor fala para essa aluna. Então, durante toda a sua vida educacional, ela com muito esforço, ela terminou o primeiro grau, uma aluna inteligente, uma aluna que passou com mérito, o seu currículo está com notas altíssimas. Então, ela, quando foi se matricular no primeiro ano do segundo grau, ela teve que sair da rede pública de ensino municipal e ingressou na rede pública de ensino estadual. E aí, quando ela foi fazer a matrícula no colégio, a mãe já avisou a diretora do colégio que ela precisava desse profissional de Libras. E a diretora do colégio falou que em Paragominas e em todo o polo de Paragominas não existia nenhum profissional que pudesse fazer a tradução de Libras para essa aluna. E a mãe ficou espantada, porque como é que a filha dela, em sala de aula, agora no início do segundo grau, não teria o tradutor de Libras? A diretora ainda tentou entrar em contato com os representantes da SEDUC, mas a resposta foi negativa. Então, Alexandre, o que o Estado respondeu para essa criança, para essa adolescente? O Estado, ao dizer que não forneceria um tradutor de Libras para essa adolescente, estava dizendo para ela que ela não teria direito à educação. E isso é muito forte. Você falar para uma pessoa que quer se profissionalizar, que quer estudar, que quer ter um futuro, que ela não tem direito à educação, isso não é cabível no Estado democrático de direito, um Estado social em que vivemos. Então, qual foi a minha alternativa? Eu não tive alternativa, eu tive que processar o Estado. Então, eu fiz uma ação de obrigação de fazer, coloquei no polo passivo o Estado e o governador do Estado, assim como a Secretaria de Educação e a Secretária Estadual de Educação, para que eles fossem obrigados a fornecer para essa aluna um tradutor de Libras. E no meu pedido, eu já visualizando que talvez no quadro do Estado talvez não existisse esse tipo de profissional, eles teriam que fazer a contratação por qualquer outro meio, até contratação temporária. Ou seja, o meu pedido foi para obrigar o Estado a contratar um professor de Libras, caso não exista esse profissional concursado na rede pública estadual. E aí, 24 horas depois, a juíza da Vara da Infância daqui de Paragominas, muito sensível ao caso, até porque a fundamentação jurídica desse caso ele foi muito forte. Nós utilizamos a Constituição Federal, nós utilizamos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o Estatuto da Criança e Adolescente e mais, normas de direito internacional em que o Brasil foi signatário. Então, a juíza, num ato de jurisdição, ela deu a liminar com uma decisão muito bem fundamentada, obrigando o Estado a fornecer esse profissional. E caso esse profissional não existisse na rede pública como concursado, que o Estado, através de um contrato temporário, até que se realizasse um concurso, fizesse essa contratação. E, para a alegria dessa criança, hoje ela tem essa decisão obrigando e o Estado agora está correndo atrás para poder fornecer esse profissional e essa criança ter um futuro digno, um futuro em que, segundo a mãe dela me falou, o sonho dela é ser professora e professora de Libras. Então, ela vai poder estudar, vai se qualificar e, no futuro,
ela vai tirar esse sofrimento que ela teve agora como aprendizado de vida e ajudar as pessoas que dela precisam ou vão precisar. A Defensoria vai estar de portas abertas para as pessoas que precisarem do trabalho de vocês? Sem dúvida, e isso foi um trabalho, além do trabalho técnico, esse tipo de trabalho ele nos traz uma satisfação pessoal muito grande, porque você vê depois a alegria de uma mãe, a alegria de uma adolescente que não teria o direito à educação e agora ela está resguardada, isso traz uma satisfação muito grande. E além disso, trouxe um abre-alas para todas as pessoas que possuem a mesma situação tenham o seu direito à educação resguardado. Então, eu só tenho, na verdade, a dizer para todos que estão nos assistindo que essa foi uma ação que eu tive uma satisfação muito grande de fazer, por tudo que aconteceu.